Olá, bem-vindos ao canal Reminda o Tempo. É um prazer estar com você aqui, muito obrigado pela participação. E se você não é inscrito, se inscreva e participe conosco. Vamos ao que interessa, vamos à palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso 1, um provérbio conhecidíssimo que diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Essa é a versão revista e corrigida, mas a revista e corrigida fiel não é muito diferente, diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E esse é o versículo para a nossa reflexão hoje, um versículo muito importante. Quero de antemão dizer que nós vamos dividir este tempo em dois momentos. No primeiro momento, vamos ser mais técnicos, mais didáticos, e no segundo, mais práticos. Vamos então para o nosso primeiro momento e refletir sobre este versículo importante. Pois é, Provérbios 22, primeiro, é um versículo importantíssimo desde o início da minha fé que eu tenho olhado para este texto. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Eu memorizei este versículo justamente na versão revista e corrigida, que foi o meu primeiro contato com o texto sagrado. Mas eu quero de antemão falar que neste versículo, pelo menos nós podemos ver duas realidades inevitáveis e inegáveis, e nós queremos tratar. Talvez eu coloque aqui de lado um slide, alguma coisa para facilitar e ficar assim mais fácil de memorizar a verdade deste texto. Pois bem, o que quero de antemão lembrar é isso mesmo, as duas realidades inegáveis, que nós vamos chamar aí de RI, vamos abreviar, né, com RI, e duas observações para a escolha também. São então dois pares, não é? Cada um com dois. Na verdade, esse último é subgrupo do primeiro. As duas realidades inegáveis é a seguinte: primeira dessas realidades é a realidade da tentação pela riqueza, pelas riquezas materiais, que é a confortabilidade carnal, né? Nós queremos, quem é que não quer viver confortavelmente, sem enfrentar dificuldades, só vivendo coisas que nosso corpo, que nossa vida considera boa, né? Nas nossas considerações, e ter uma vida tranquila, material, que às vezes nem se sacia. Pois bem, essa é uma das realidades inegáveis, é essa tentação pelo bem, pela riqueza material. A segunda realidade inegável é a responsabilidade da escolha, porque a tentação é real, mas é também real, não nos enganemos, é também real a responsabilidade pela escolha, e é uma responsabilidade individual pela escolha que devemos fazer. E aliás, essa escolha deve ser mais ou menos digna, né, conforme o versículo. Pois bem, agora desta responsabilidade individual pela escolha, aí vem o subgrupo, que é a segunda coisa que nós apontamos aqui. São, a primeira coisa, duas realidades inegáveis, acabamos de falar, mas dessa segunda realidade inegável vem mais duas coisas importantes, que são duas observações para a escolha. Porque uma das realidades é a responsabilidade. E essa responsabilidade vai trazer aí mais duas coisinhas. Uma delas, a primeira, que fazem parte das duas observações para a escolha. A primeira observação é o critério que define o que é digno. O critério que define o que é que vale mais. Esse versículo ele é composto por duas orações subordinadas adverbiais comparativas, não é? De superioridade. Vale mais isso do que aquilo. Ou, na versão revista e corrigida, é mais digno isso do que aquilo. É mais digno o bom nome do que as muitas riquezas. E é mais digno também o ser estimado, ou a graça, né, do que a riqueza e o ouro. E qual é o critério, então, para essa dignidade? Claro, o critério é o critério divino. E a segunda observação é o critério determinante para a base do bom nome, né? Porque mais digno de ser escolhido é o bom nome. Mais digno de ser escolhido é também o ser estimado. Mas qual é a base determinante? Qual é o critério determinante para você ter a fama de ter um bom nome
e de cair na graça do povo, ou seja, de ser estimado. Então, deixo aqui de lado para memorizarmos as duas realidades inevitáveis e as duas observações para a escolha. Lembrando que as duas observações derivam da segunda das realidades, que é a responsabilidade individual desta escolha, né? Então, são o 1, que é critério que define a dignidade, e o 2, qual o critério que determina a base para o bom nome e o ser estimado. Partindo para a praticidade, nós podemos falar o seguinte: existe inclusive um ditado popular que diz assim que é melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. E este ditado popular, meu amado irmão, também tem um pouco a ver, ou muito a ver, com este versículo. Quando a gente tem amigos que nos prezam, esses amigos são melhores que a riqueza. O que o provérbio quer dizer, em primeiro lugar, é que a riqueza, apesar de ser atraente, mas existem coisas que são melhores do que ela. E claro, a dignidade, o bom nome é melhor do que a riqueza. E o ser estimado é melhor do que a riqueza. Jesus falou de uma parábola lá em Lucas, no capítulo 16, que é chamada por algumas versões de a parábola do mordomo infiel. E o que é tirado como ponto básico dessa parábola é que aquele mordomo, ele não valorizou riquezas. Ele aproveitou o momento que podia, mesmo agindo de forma não tão leal, mas ele usou as suas riquezas para granjear amigos. Ele preferiu ser avaliado pelos amigos como uma pessoa boa, uma pessoa que os ajudava. Ter um bom nome, ser bem estimado, é melhor do que as riquezas, inclusive nessa parábola de Jesus. Agora, na vida prática, nós poderíamos falar de tantas outras coisas e dar um exemplo prático. A dignidade é algo que tem sido jogado fora. Vale a pena preservar a dignidade? Vale a pena batalhar por ela? As pessoas nesse mundo capitalista não têm levado a dignidade a sério, né? As pessoas atropelam umas às outras, fofocam, criam dificuldades para que as pessoas percam as oportunidades e elas tomem o seu lugar. Se pudéssemos falar um pouco sobre exemplos práticos, né? Vejamos, por exemplo, um funcionário desonesto que sempre que vê o seu colega cometendo um deslize, vai lá e fofoca para o patrão para ver se galga uma posição melhor e se derruba o seu colega de trabalho. Essa pessoa não está pensando na dignidade nem no bom nome, ele está pensando só em posição financeira, em crescer dentro da empresa pisando em cima dos outros. Isso é muito ruim. Um exemplo, vejamos, por exemplo, um agente policial que quer a todo custo manter a sua honestidade, mas se sente pressionado e os seus colegas podem até dizer: olha, você só quer ser melhor do que a gente, você está perdendo a oportunidade de barganhar, de ganhar dinheiro, propinas e tal. E já pensou, nesse momento ele se sentir pressionado, esse agente da polícia, e de repente ceder? Ele abrirá mão da dignidade e do bom nome. Ele abrirá mão, portanto, do ser estimado. Então, isso aí lembra lá o segundo ponto, a segunda observação, que é qual o critério para ser estimado. Porque, meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão sendo estimadas agora pelo contrário, né? Sendo estimadas quando desobedecem a Deus. E aí é que nós precisamos lembrar que o provérbio está apontando uma dignidade, um bom nome e um ser estimado, mas que parte de um critério divino. O apóstolo Pedro, e eu não poderia deixar de citar estes versículos, o apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, lá pelo capítulo 4, versos 3 e 4, exortando os irmãos, ele diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Essa é a versão revista e corrigida. Mas o que Pedro está querendo dizer é que
Agora, os irmãos que recebem a carta dele, que são discípulos de Jesus, vivem uma outra vida. E os valores que esses irmãos cultivam agora não são apreciados. Ou seja, o critério para apreciação que o mundo usa são critérios terríveis. Jesus disse que nós não somos amados pelo mundo porque não somos do mundo. Então, o bom nome, ele deve ser mantido com base nos padrões divinos. O ser estimado é importante, mas não podemos esquecer dessa observação. Precisamos ser estimados, mas dentro do padrão divino. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E esse versículo tem muito mais pano para manga. Mas para o vídeo não ficar longo, nós vamos ficando por aqui, dizendo a todos, lembrando a todos, que neste mundo de tentações, onde nós somos encorajados até por um sistema capitalista, e eu não estou sendo aqui defensor do socialismo nem do comunismo, mas lembrando que o capitalismo é real e que nós precisamos tomar cuidado, não é? Então, quando eu digo o capitalismo traz essas dificuldades, nós não podemos sucumbir e esquecer os valores bíblicos cristãos e lembrar sempre que o bom nome é mais importante, é mais digno do que as muitas riquezas. Que Deus abençoe a todos e mantenha-se sempre aqui no canal Remindo o Tempo. A dignidade é muito importante. Que Deus nos abençoe.